Olá, eu sou a Franciele, consultora da Metadados, e hoje faremos então a aula bônus de SST, focada no preenchimento dos cadastros básicos no sistema. Após revisar toda a teoria, chegou o momento de você entender como realizar esses processos diretamente no sistema. Bom, então vamos iniciar a nossa aula, né? Aqui então, essa aqui é a carinha do metadados, aqui onde tem todos os módulos. Nós vamos clicar então dentro do módulo de segurança do trabalho. Aqui nós vamos clicar e aí vai aparecer então todas as atividades que nós temos aqui dentro. É fundamental a gente entender como que os módulos de segurança do trabalho e saúde ocupacional são gerenciados. Então, nós temos dois campos lá dentro do contrato do funcionário que são necessários, né, são fundamentais para que a gente faça toda a gestão. Quais são eles, então? Posto de trabalho e função, tá? O que é o posto de trabalho? Posto de trabalho é a mesma informação que normalmente nós temos lá nos nossos programas, né? No PGR, no LTCAT, no PCMSO, com outra nomenclatura, que normalmente é setor. Então, aqui, o posto de trabalho seria a mesma informação que nós temos lá. Então, é exatamente o local que o funcionário está trabalhando, né? E a função, então, é a função que o funcionário, então, executa dentro da empresa. Tá? Então, essa informação, né, precisa ficar muito clara para vocês, para que a gente possa fazer toda a gestão dessa parte de SST, é obrigatório que todos os funcionários estejam alocados dentro de um posto de trabalho e uma função. Iniciamos então com o cadastro do posto de trabalho. Dentro do metadados, nós vamos vir aqui então em arquivo, tabelas de segurança do trabalho, postos de trabalho. Nós temos uma regrinha nossa para a questão de organização. Por quê? Porque o posto de trabalho ele é um cadastro geral. Ele não tem como nós restringirmos por estabelecimento. Então, por esse motivo, a gente vai fazer uma diferenciação no código. Então, como que normalmente nós fizemos? Os 4 primeiros dígitos se refere ao estabelecimento a qual aquele posto pertence, e os 2 últimos dígitos é um número sequencial de acordo com a quantidade de postos que nós tivermos. Então, aqui eu vou vir aqui em cadastramento, estabelecimentos e vou consultar qual que é o código do estabelecimento que eu quero realizar o cadastro. Então, eu quero realizar cadastros dos os postos de trabalho do estabelecimento Indústria Mecânica Modelo. O código dele aqui é 0001. Por esse motivo, quando eu for cadastrar o meu primeiro posto de trabalho, eu vou considerar esse código. Então, eu vou vir aqui 0001, porque é do estabelecimento 0001, e 01, porque é o primeiro. E vou dar um Enter. Aqui eu já tenho cadastrado administrativo matriz. Quando eu tenho mais que um estabelecimento, eu posso vir aqui em permissões e dizer para o sistema, então, ó, sistema, esse posto de trabalho aqui pertence a esse estabelecimento aqui, a essa unidade. Então, eu clico em cima e clico na flechinha direcionada para a direita, tá? Então, nesse caso, a gente precisa fazer a liberação para que ele permita, né? Então, aqui deu tudo certinho. Aqui nós podemos, então, dizer para o sistema qual que é qual unidade que pertence, então, a qual estabelecimento que pertence esse posto de trabalho. No meu caso, então, aqui é 0001, clico uma vez em cima e passo para a direita. Dessa forma, a gente cadastra o posto de trabalho. Essas informações de percentual de insalubridade, percentual de periculosidade, exposição a agentes nocivos, aqui normalmente a gente deixa dessa forma mesmo. Por quê? Porque é difícil quando todos os funcionários de um mesmo posto de trabalho recebem o mesmo percentual de insalubridade e periculosidade. Então, aqui a gente pode deixar dessa forma mesmo. Tá? Relação de funções do posto de trabalho não é necessário fazer esse preenchimento, né? E as permissões, então, sim, aqui é importante quando nós temos mais que um estabelecimento. Aqui, se for, né, se você quiser, você pode detalhar um pouquinho ou mais do seu posto de trabalho. E aqui pode informar uma fotografia também, tá? Perfeito, então.
Agora nós veremos como realizar então a vinculação da descrição da atividade na função. A função normalmente ela já está vinculada, né, no contrato do funcionário. Então, claro que depois durante a implantação a gente vai verificar, mas aqui a gente vai aprender um pouquinho como faz então a vinculação da descrição da atividade na função. Então nós vamos vir aqui em arquivo, tabelas de segurança do trabalho, funções. Normalmente a tua base já vem com essas informações prontinhas, o único detalhe que a gente precisa é associar a descrição das atividades aqui na função. Então vou buscar uma função específica. Aqui, então, o fator relacionado à descrição das atividades, né, na minha base já existe, porém vocês podem fazer o cadastro caso seja necessário. Para cadastrar, nós vamos vir em arquivo, tabelas de segurança do trabalho, fatores. E aqui, então, a gente apaga, pode colocar o código aqui e a descrição, tá? Perfeito. Feito isso, então, nós voltamos à tabela de funções. Então, aqui eu clico na lupinha, busco, então, o fator, posso salvar, e aqui eu vou vir na guia descritivo. Quando eu clicar aqui nessa folhinha aqui, o sistema vai criar a primeira revisão com data de 1/1/1900. Pode permanecer dessa forma, tá? Por que nós criamos a revisão 1, né? Para que a gente possa manter o histórico. Então, vamos pensar assim, hoje a descrição da atividade é essa, né? Então, aqui eu posso detalhar a descrição da atividade, respeitando sempre a questão, então, dos 999 caracteres. Feito essa descrição, a gente pode salvar. Então, quando que eu vou criar uma nova revisão? Então, vamos pensar que nós renovamos o nosso PGR e, por algum motivo, a descrição de assistente administrativa deixou de ser essa. Aí, nós vamos vir aqui e vamos criar uma nova revisão. E assim a gente mantém o histórico. Nesse momento, então, nós vamos entender como realizar o cadastro do perigo dentro do sistema. O que é o perigo, né? Então, dentro do PGR, lá na nova NR1, a nova NR1 ela fala que nós precisamos identificar o perigo para que depois a gente possa identificar o risco. Nesse caso, nós vamos precisar cadastrar o perigo e o risco. Quem que precisa cadastrar o perigo? Somente os clientes que irão fazer a emissão do PGR dentro do sistema. Se teu objetivo não é fazer a emissão do PGR dentro do sistema, não é obrigatório esse cadastro, certo? Então, para cadastrar o perigo, nós vamos em arquivo, tabelas de segurança do trabalho, fontes geradoras, /perigo. Então, aqui, vou ver, eu no meu caso já tenho alguns cadastrados, né? Mas aí eu vou cadastrar um próximo. Então, sempre para cadastrar, nós vamos gerar um código. No meu exemplo aqui, o próximo seria o 0008. Na base de vocês, provavelmente vai ser o 0001. O que é o perigo, né? O conceito do perigo. Então, o conceito do perigo é aquilo que possa gerar um risco. Então, por exemplo, né? Nós normalmente utilizamos aqui máquinas e equipamentos. Por quê? Máquinas e equipamentos é um perigo que pode gerar vários riscos, como, por exemplo, ruído, perfurações, ela pode usar, então, também a questão de projeção de partículas, então, tem vários riscos que são decorrentes desse perigo. Agora, veremos como registrar dentro do sistema os riscos. Então, primeiramente, nós vamos em Arquivo, Tabelas de Segurança do Trabalho, Riscos Ambientais. Aqui nós vamos primeiro olhar os grupos, tá? Então, aqui, no meu caso, ele já está parametrizado, mas no caso de vocês, provavelmente vocês precisam parametrizar aqui as informações certinha. O que seria parametrizar? Que vem físico cadastrado, coloca aqui o tipo de grupo e coloca a cor, tá? Aqui do ladinho nós podemos registrar, então, os meios de propagação. Então, aqui eu vou cadastrar, por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, eu vou cadastrar o 4. Então, aqui o 4 seria, vou fazer um exemplo aqui, é como o risco ele se propaga, né? Então, ele pode se propagar pelo ar, pode se propagar pelo contato, pode ser a própria inalação, né? Então, eu vou colocar aqui um que seja ar e contato, né? Perfeito. Aí depois nós vamos vir aqui na guia risco ambiental.
Quando a gente vai fazer o cadastro do risco, a gente considera o grupo que ele pertence, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu buscar o 0101, eu vou ter o ruído. Então, o que que significa esse código? Esses 2 primeiros dígitos, ele significa o grupo de risco. Então, aqui, eu tenho aqui o 01 físico. Então, iniciou 01 porque ele é um risco do grupo físico. E 01 no final, porque ele é o primeiro, né? Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, o calor. 01 porque ele é do físico, do grupo físico, e 02 porque ele é o segundo, tá? E assim sucessivamente. Então, eu vou fazer um risco aqui, um cadastro de um risco, e a gente vai pegar um exemplo. Então, eu vou cadastrar a sílica. Tá? Então, aqui a sílica ela é um risco do grupo químico. Então, aqui, o 02 eu tenho só o 0204. Então, eu vou cadastrar o 0201, tá? 02 porque ele é do grupo químico e 01 porque ele é no caso não é o primeiro, mas o 01 ainda não existe, né? Então, eu vou pegar aqui e vou cadastrar a sílica. Aqui a periodicidade de a cada quanto tempo a sílica é avaliada. Então, se você avalia ela a cada 24 meses, aqui você informa 24 meses, tá? Aqui a gente informa se o risco ele é quantitativo, se ele é avaliado, então, quantitativamente, né? Se ele tem uma mensuração, ou se esse risco é qualitativo, ou seja, ele não tem como ser avaliado quantitativamente. Tá? Aqui a técnica utilizada, então qual que é a técnica que foi utilizada para fazer a avaliação? Então aqui eu vou pôr aqui bomba gravimétrica e vou pôr NR15. Tá? Essas informações normalmente a gente tem então no nosso PGR, no nosso LTCAT, né? Aqui o meio de propagação. Então, qual que é a forma que ela se propaga? Nesse caso, a sílica é pelo ar, né? Aqui nós temos o grupo, então o grupo da sílica é químico, e aqui nós temos a tabela dos agentes nocivos. O que que significa essa tabela? Então, para você, cliente, que vai fazer o envio do evento S2240, todos os riscos que estão aqui dentro dessa planilha, né, são riscos que são necessários o envio para o E-Social. Claro que aí tem algumas regrinhas, como por exemplo, o químico eu só envio se estiver acima do nível de ação, né? Mas só para que vocês entendam, então, que aqui são os riscos que estão lá dentro do anexo 4, né, do decreto 3048 de 99, tá? Então, a sílica é um dos riscos que estão lá dentro, né? Então, aqui eu vou vincular a sílica. Então, o que que isso significa? Significa que quando eu vincular a sílica lá no funcionário, né, por posto e função, o sistema entende que esse risco precisa ir para o E-Social. Mas, se você não vai fazer o envio, né, desse evento por dentro do metadados, não é necessário esse preenchimento, certo? Eu vou salvar aqui, então, no canto superior esquerdo. Tu viu que ele já me alertou aqui que eu preciso vincular a unidade de medida, como é um risco quantitativo, né? Então, aqui eu vou achar ela aqui, a unidade de medida. Não tem cadastrado, então eu vou colocar aqui, é ppm, né? Normalmente a sílica é avaliada em ppm, então não tem. Como é que eu faço para cadastrar? Então, eu vou vir em arquivo, tabelas de segurança do trabalho, unidades de medida. Aqui na unidade de medida eu coloco a própria unidade, na descrição também. E aqui ele está me perguntando quantas casas decimais. Então, eu vou utilizar 4 casas decimais. E a unidade de medida para o E-Social, então, é a mesma coisa, tá? É só para que ele entenda qual que a gente vai enviar para o E-Social, caso esse risco for enviado. Então, aqui, pp. Perfeito, pode salvar. Agora faz a vinculação aqui dentro. Valor mínimo e valor máximo. O que que significa esse campo, né? Então, esse campo ele está nos pedindo qual que é o valor mínimo que a sílica pode ser avaliada e qual que é o valor máximo, né? Para quê? Para que ele evite que a gente digite errado. Então, por exemplo, eu vou colocar que a sílica ela pode ser avaliada de 0 a 20. E aí minha avaliação lá deu 15 e sem querer eu digitei 150. Ele não vai permitir que eu faça então esse preenchimento, tá? Então é só isso, o valor mínimo e o máximo que o risco pode ser avaliado, certo? Limite de tolerância, eu vou colocar um exemplo aqui, mas não está correto, tá? Só um exemplo mesmo e vou salvar.
Descrição do agente nocivo. Nesse caso, eu escolhi a sílica e acaba que é um exemplo atípico. Então, nós temos 2 riscos lá no E-Social que é obrigatória essa descrição do agente nocivo, que é a sílica e o calor. Isso. Então, por esse motivo que aqui a gente vai deixar dessa forma e aí eu preciso descrever aqui, tá? E aí, claro, aqui eu só estou fazendo um exemplo, mas é só não é um exemplo a ser seguido, tá? Então, essa descrição do agente nocivo, vocês têm que olhar o decreto, enfim, tem várias informações que são necessárias aqui dentro. Possíveis danos à saúde. Então, aqui vocês vão poder detalhar, né? Então, quais problemas que esse risco pode levar ao funcionário a ter. Problemas respiratórios, eu vou colocar um exemplo. Esse campo aqui, ele é mais importante para quem vai fazer a geração do PGR dentro do sistema, tá? Procedimentos emergenciais. Então, também para quem vai fazer a emissão do PGR, então é um campo que vai levar um quadro de procedimentos emergenciais lá para dentro do PGR, certo? Então, aqui nós cadastramos um risco, então, que ele é quantitativo, e agora eu vou cadastrar um risco que ele é qualitativo, só para a gente ver a diferença. E aí eu vou cadastrar quedas de materiais. Queda de materiais é um risco do grupo de acidentes, né? Então, aqui eu vou clicar na lupinha, vou digitar 05 e ver se tem já um cadastrado. Então, aqui tem o 0501, 0502, 0503 e agora eu vou cadastrar o 0504, né? 05 porque ele é do grupo de acidentes e 04 porque é o próximo. Então, aqui eu vou cadastrar queda de materiais. Aqui a periodicidade da avaliação. Aqui, ao invés de ele ser quantitativo, ele será a avaliação, a qualitativo, desculpa. Agora, a técnica utilizada é a forma com que a gente identificou esse risco, né? Então, normalmente a gente pode utilizar visual, né? Ou o próprio qualitativo. Meio de propagação, nesse caso, não tem. Aí o grupo, então, né? E aqui no agente nocivo, riscos do grupo ergonômico de acidente não existem aqui dentro. Então, eu não vou nem olhar. E vou salvar. Dessa forma, a gente realiza o cadastro de todos os riscos, tá? Nesse momento, nós vamos ver como realizar o cadastro dos EPIs. Então, agora a gente vai ver aqui como cadastrar os EPIs. Então, nós vamos vir em aqui arquivo, tabelas de segurança do trabalho, EPIs. Aqui eu já tenho alguns EPIs cadastrados, né? Então, aqui já tem vários cadastrados. Eu vou só iniciar com uma codificação diferente para a gente fazer um exemplo. Então, eu vou colocar aqui 0001, dou um Enter ou um Tab, e aqui a gente faz a descrição. Então, aqui, essa descrição, ela precisa ser de acordo com o que vocês conhecem um EPI, né? Então, eu chamo de protetor auricular, eu chamo protetor auditivo, enfim, essa descrição vai ser a descrição que vai aparecer lá na ficha de EPI do funcionário e também é a descrição que a gente vai conseguir buscar o EPI. Aqui a gente não coloca marca, tá? Não coloca marca, não coloca tamanho, porque a gente vai ter campos específicos para isso, certo? Agora o grupo. Então, o grupo de proteção. Aqui nesse caso aqui eu coloquei cabeça, né? Mas a gente pode cadastrar específico. Deixa eu só fazer um exemplo aqui. Então, aqui nós temos os grupos, tá? Então, aqui vocês podem cadastrar de acordo com a NR ou cadastrar mais sucinto mesmo, né? Menos específico. Mas aqui eu vou cadastrar, então, proteção auditiva para ficar mais correto. Então, eu vou colocar aqui proteção auditiva. E vou salvar. Agora aqui eu vou colocar então proteção auditiva. Unidade, né? Um EPI tem CA sim, né? Então aqui eu vou na guia de CA e vou digitar então o CA. Vou colocar aqui o 5674. Aqui então a gente vai informar a validade do CA, de acordo lá com o Ministério do Trabalho. Nós podemos, então, colocar a descrição desse EPI aprovado para observações, enfim, fabricante. E aqui é uma informação bem importante, que é a vida útil do EPI. Então, qual que é o máximo de dias que o EPI pode durar para o funcionário, tá? Por que nós temos essa informação? Porque a gente consegue controlar a periodicidade de troca.
né? Então, por isso que é fundamental que nós colocamos uma informação correta aqui. Então, aqui eu coloquei 90 dias. Nesse caso, o protetor auricular, ele é uma proteção auditiva. Então, aqui a gente pode colocar quantos decibéis que esse EPI ele protege, tá? E aqui, normalmente, o desvio é 0. Todas essas informações constam lá no certificado do CA, né, do Ministério do Trabalho. Depois do ladinho de cadastro, nós vamos vir aqui em tabela de proteção eficaz, e aqui a gente vai dizer para qual risco que esse EPI é eficaz. Então, nesse caso, é o ruído, né? Então, a partir de quantos decibéis, quando o funcionário está exposto, eu forneço esse EPI. Então, aqui eu vou colocar o nível de ação, ele vai me dizer, então, que ele protege ali, então, os 10 decibéis. Vou salvar. E aqui eu vou na guia modelos e tamanhos. Lembrando, então, que todo EPI ele precisa ter pelo menos um tamanho vinculado a ele, seja ele tamanho único, né, seja o tamanho específico. Aqui eu vou digitar 01 e na descrição vou colocar tamanho único. E vou salvar, certo? Então, é dessa forma que a gente faz o cadastro do EPI. Aqui eu vou fazer um outro exemplo de um cadastro de EPI sem CA. Então, aqui eu vou colocar o 2. E aí eu vou pôr um protetor solar. E aí aqui ele vai me perguntar o grupo, né? Então eu vou colocar membros superiores, EPI tem CA não. Aí quando ele não tem CA, ele não tem a guia do CA. A vida útil, então tenho que colocar, né? Já tinha esquecido aqui. Vou salvar. Ele está me perguntando se eu quero copiar o tamanho de algum outro EPI. Então, se eu disser que sim, eu posso dizer de qual EPI que eu quero copiar. Então, eu vou pegar aqui do protetor auricular que eu criei e seleciono. E aí, ele cria, então, o tamanho de forma automática, certo? Então, nós vimos como cadastrar o EPI que tem CA e o EPI que não tem CA. Pessoal, então agora nós vamos realizar os cadastros básicos relacionados à CIPA, tá? Como nós vamos fazer? Então, nós vamos vir aqui em arquivo, tabelas de segurança do trabalho, motivos de ausência. Então, o que eu vou cadastrar aqui, né? Então, os motivos que possam gerar ausências do funcionário, né, nas reuniões. Então, por exemplo, eu já tenho aqui férias, trabalho externo, falta sem justificativa, doença, casamento, luto, auxílio previdenciário. Então, aqui a gente pode cadastrar todos os motivos que possam gerar, né, falta do funcionário, porém, pode ser faltas justificadas e faltas não justificadas, tá? Então, aqui eu vou colocar um exemplo aqui, atestado médico. E o atestado, então, ele justifica a ausência, né? Então, aqui ele vai justificar a ausência. Perfeito. Feito esse cadastro, nós vamos lá de novo, arquivo, tabelas de segurança do trabalho, ocupações para si. Então, aqui a gente vai cadastrar presidente, vice-presidente, titular eleito, suplente eleito, secretário eleito, titular indicado, suplente indicado, secretário indicado. Aqui, o que é bem importante a gente colocar essa ocorrência. Quando a gente vai fazer a composição da CIPA, então a gente consegue dizer, então, se aquele funcionário tem direito à estabilidade ou não. Se ele tem direito à estabilidade, gera estabilidade para a folha, né? Então, aqui eu vou só refazer um cadastro como o presidente, só para a gente ver. Então, vou colocar aqui presidente. Então, aqui eu primeiro coloquei o código e aí coloquei aqui a descrição. E presidente, ele não gera estabilidade, né? Então, nesse caso aqui, ele não gera, está certinho. Agora, eu vou cadastrar um exemplo aqui como vice-presidente. Aí, o vice-presidente, sim, gera estabilidade. Então, aqui a gente vai colocar que sim e vai buscar a ocorrência aqui como membro eleito da CIPA titular. Clica 2 vezes e salva, tá? Então, essas informações da estabilidade, elas são fundamentais para que o sistema faça a gestão correta da CIPA, certo? Feito esse cadastro, então, nós vamos aqui, então, tabelas de segurança do trabalho, locais para a CIPA. Aqui, nos locais, a gente vai informar onde possa ocorrer as reuniões da CIPA, ou então, também onde possa ocorrer as eleições, tá? Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, o pátio da empresa. Perfeito, prontinho.
E aí uma última tabela que nós podemos preencher da CIPA seria em arquivo, tabelas de segurança, textos para a CIPA. Aqui o que que acontece? O sistema, ele traz um textinho pronto para os editais, então ele vai trazer para edital de convocação, comprovante de inscrição, todos eles ele traz um texto prontinho, mas se caso você não quiser aquele texto, quiser cadastrar um novo texto, vocês podem, tá? E aí aqui vocês vão colocar o código, coloca aqui a descrição de qual texto que é, por exemplo, inscrição. E aí aqui tu vai dizer para onde que eu quero que apareça, ó, eleições, né? E aí aqui vocês detalham exatamente as informações, tá? Depois, na hora de criar, de gerar o edital, a gente consegue vincular esse textinho. Bom, agora então nós vamos ver como cadastrar as tabelas básicas das advertências. Para isso, nós vamos em Arquivo, Tabelas de Segurança do Trabalho, Advertência, Momentos de Advertência. Então, aqui a gente pode cadastrar todos os momentos que a gente possa dar advertência para os funcionários, né? Então, aqui não uso de EPI, reincidência, ato seguro, direção perigosa, não observância das normas de segurança. Então, aqui o 06 eu vou cadastrar condição e ato inseguro. Vou unir aqui, e ato inseguro. Mas vocês podem cadastrar todos os momentos que vocês possam advertir os funcionários. E salvo. Perfeito. Agora nós vamos vir aqui em arquivo, tabelas de segurança do trabalho, advertência, tipos de advertência. E aqui a gente vai cadastrar, né? Então, por exemplo, verbal, por escrito ou suspensão. Né? Se vocês tiverem mais algum tipo de advertência que vocês façam para o funcionário, pode cadastrar também. Então, aqui vocês vão colocar, vocês vão digitar o 01, né, o 02, 03, no meu caso aqui eu vou fazer o 04. Então, aqui eu vou colocar a advertência verbal e escrita. Só um exemplo aqui para a gente ter mais um. E aqui pergunta se gera afastamento, nesse caso não gera, eu só salvo. O único que gera afastamento seria a suspensão, tá? Então, esses são os cadastros básicos, então, relacionados à advertência. Agora veremos como realizar o cadastro dos exames dentro do sistema. Então, aqui nós vamos dentro do módulo de saúde ocupacional. Então, aqui a gente está com todos os módulos aqui. Vamos clicar em saúde ocupacional. Então, aqui eu vou, né, já estar com o módulo aberto aqui. Agora nós vamos em arquivo, tabelas do PCMSO, exames. Então, aqui, primeiro detalhe que é importante para a gente fazer toda a gestão da parte de saúde ocupacional é o cadastro dos exames. Então, da mesma forma que nós vimos na segurança, nós precisamos dos funcionários tendo o posto de trabalho e a função, né? E agora a gente aprende como cadastrar o exame. Então, aqui nós já temos alguns exames cadastrados, aí eu vou gerar um código aqui tradicional. E aqui na descrição, então, eu vou colocar, por exemplo, exame clínico. O grupo, né, então, dos exames, então, nesse caso é clínico. E o procedimento diagnóstico, o que que significa, né, então, essa informação? Essa aqui é a tabela 27 lá do E-Social, que é a tabela que compõe o evento AS 2220, monitoramento da saúde do trabalhador. Então, todo exame que vai compor o ASO do funcionário que nós vamos enviar para o E-Social precisa obrigatoriamente ter vínculo com essa tabela. Então, aqui eu vou colocar a avaliação clínica. Aí, caso vocês tiverem dúvida, né, de qual enquadramento, podem ver com o médico do trabalho. Aqui ele está nos perguntando se deve constar no PPP, deve constar no ASO, deve constar no relatório anual do PCMSO. Antigamente constava os exames no PPP, né? Com essa nova portaria já não consta mais. Aqui a gente pode colocar uma sugestão de profissional de serviço médico que realize esse exame, tá? Feito então essas informações, nós podemos salvar. Após registrar o exame, né, o cadastro do exame, a gente vai aprender como registrar o exame lá no contrato do funcionário. Então, nós vamos vir aqui em registros, resultados de exames, vamos buscar o funcionário ao qual nós queremos realizar, então, a vinculação.
Aqui eu clico nesse desenho do reloginho, coloco exames médicos e busco o exame que eu quero cadastrar. A data, a hora não é importante, né? Então pode deixar aqui, não tem problema. E o tipo. Então, aqui, as outras informações, se vocês quiserem fazer o preenchimento, né, o resultado, exame de referência, enfim, apto para manipular, todas essas informações, elas não são obrigatórias, mas podem ser preenchidas, tá? E vou salvar. Aqui nós temos uma guia que é informações para o e-social. Para que serve essa informação? Então, o evento S2220, ele permite que nós façamos o envio do resultado do exame, mas não é uma informação obrigatória. E, inclusive, ela só pode ser enviada mediante autorização do funcionário, tá? Então, é bem importante que nós tenhamos atenção aqui no preenchimento. Feita a inclusão do exame, agora nós vamos registrar o atestado de saúde ocupacional. Então, nós vamos vir aqui em registros, atestado de saúde ocupacional, vamos buscar o funcionário, e aqui eu vou incluir um novo ASO. Aqui eu vou colocar, então, que ele é um ASO periódico, a data, então, do ASO, aqui é o médico examinador e aqui é o médico coordenador, tá? Aqui em seleção de exames, então, ele já vai estar aqui como realizados, né? Então, ele foi feito na mesma data, então já está aqui, e eu vou salvar. Como é que eu faço para emitir esse ASO, né? Então, com a tela aberta, eu clico lá na lupinha lá em cima, e aí eu consigo fazer a emissão dele, caso eu quiser, né? Então, nem sempre vai ser necessário, mas a gente tem essa possibilidade. Então, esse aqui é o nosso modelinho de ASO. Lembrando, então, que aqui são somente cadastros básicos relacionados ao sistema. As informações completas a gente irá ver mesmo durante a implantação, certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.